Foram exumados 5 dos 7 corpos das pessoas enterradas vivas na Manhissa. Governo dá prioridade a filhos de combatentes na contratação para a função pública em Inhambane. Beira e Dondo passam a ter mais água com a inauguração da estação de Mutua. Boa noite. Apenas 5 dos 7 corpos das pessoas enterradas vivas foram exumados no distrito da Manhissa. Os restantes não foram encontrados. Os 7 cidadãos, dos quais 4 membros da Polícia da República de Moçambique, um militar e 2 civis, caíram nas mãos de populares nesta área de vegetação densa e de difícil acesso no interior do posto administrativo da Maluana e foram enterrados com vida por suspeita de roubar gado. O crime ainda causa choque a vários segmentos da sociedade, principalmente aos familiares, por se tratar de justiça pelas próprias mãos, ato condenável em todos os sentidos, e pela forma bárbara como as vítimas foram mortas. Na terça-feira, uma equipa da Medicina Legal da província de Maputo exumou desta cova com uma profundidade de 1,5 metro os 5 corpos já identificados. Após os exames e autópsia, os corpos foram entregues às suas famílias que já preparam os funerais. O Serviço Nacional de Investigação Criminal da província de Maputo continua a trabalhar para identificar o local onde foram enterradas outras 2 pessoas, entre elas um membro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Enquanto isso, o ambiente em Maluana continua longe de estar calmo, porque a população local exige a libertação de 5 pessoas detidas pelas autoridades indiciadas de participarem do lixamento. Os autores deste crime no distrito da Manhissa podem ser condenados entre 20 a 24 anos de prisão. A afirmação é de Elone Chichava, defensor público do IPAS. Se foram neutralizados, quer dizer que havia espaço para levá-los aos órgãos de administração de justiça. Havia espaço, mas a população, alegadamente cansada dos roubos de gado, optou por enterrar vivos os supostos ladrões. Se foram neutralizados. Entretanto, o defensor público, Elone Chichava, considera ser prematuro afirmar que as pessoas perderam confiança nas instituições da administração da justiça. Por isso, diz ser necessário reforçar a educação cívica. Por forma a que as populações, ou seja, os cidadãos percebam que não podem realizar ou procurar a justiça pelas próprias mãos. Porque se formos a ver, existe aqui uma presunção de terem sido estes 7 elementos que vinham perpetrando tais crimes. Mas também existe uma presunção de inocência que é constitucional. Chichava reforça que o processo está a seguir os devidos trâmites e que, caso se prove o envolvimento dos detidos, a condenação pode ser de 20 a 24 anos de prisão. Na verdade, trata-se de um crime do homicídio agravado. É um homicídio agravado, não é? É um homicídio agravado porque foi perpetrado por mais de 2 pessoas. E o homicídio agravado, a sua moldura penal abstrata é de 20 a 24 anos. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica foi solicitado pela população a prestar assessoria jurídica no caso. O defensor público esclarece que, apesar do crime ter sido cometido em coletivo, a responsabilização será individual. E o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique diz que o crime da Manhissa é uma autêntica violação dos direitos humanos. A Ordem lançou hoje um relatório que salienta os retrocessos nos direitos humanos em Moçambique.
O relatório da Ordem dos Advogados refere-se ao período de 2020 a 2021, mas Duarte Casimiro não tem dúvida de que a violação aos direitos humanos continua a manchar a sociedade, a avaliar pelo caso recente de enterro de pessoas vivas na Manhissa, província de Maputo. Até hoje, ninguém tem a certeza porque que aquelas pessoas foram enterradas vivas. Fica um pouco a impressão de que a população, de ânimo leve ou por qualquer outro motivo, entendeu enterrar as pessoas vivas. Portanto, devia haver uma informação mais fidedigna. A nossa sociedade, neste momento, infelizmente, tem muitos valores, tanto violados, tem a ver com a nossa educação. Portanto, nós não temos, quando estou a falar de educação, não estou a falar da formação. Formação até pode haver, ainda que não concorde que muita delas esteja em nível aceitável, mas isso ainda podemos dizer que sim, que estamos a evoluir, mas educação. Portanto, faltam valores educacionais. Quando uma pessoa não consegue respeitar a outra, ao extremo de enterrá-la viva, está tudo explicado. Sobre os direitos humanos entre 2020 e 2021, o relatório diz que o retrocesso se deveu a fatores naturais e também causados pelo homem. O ambiente de proteção dos direitos humanos em Moçambique em 2020 e 2021 foi marcado pela ocorrência de eventos atípicos, designadamente conflitos armados na região centro e norte, ciclones e a pandemia da Covid-19, que colocaram pressão nos esforços para garantir a proteção e gozo dos direitos fundamentais e humanos. Concluiu-se um retrocesso e estagnação em relação à situação dos direitos humanos em Moçambique durante o ano 2020 e 2021. O relatório recomenda a maior fiscalização da lei, responsabilização e menos uso da força nas sensibilizações. A Ordem dos Advogados tem lançado o relatório sobre os direitos humanos no país desde 2016, sendo esta a 5ª edição. 6 anos depois, na voz do advogado Vicente Manjati, os homens do direito afirmam que há avanços, mas são lentos. E o que leva à violação dos direitos humanos é a falta de independência do setor judiciário e a perseguição aos partidos políticos. As detenções arbitrárias, a morosidade processual, os prazos de prisão preventiva demasiados e a gestão secreta do terrorismo são também fatores elencados como contribuintes para a violação dos direitos do homem. E mais, a Ordem diz que a punição dos casos de raptos tem sido menos severa que a de casos de corrupção. Um homem matou a esposa e enterrou o cadáver em Nampula. O crime ocorreu em dezembro do ano passado, mas o corpo da vítima só foi encontrado hoje. Este é o momento em que a equipa do Serviço Nacional de Investigação Criminal fazia o reconhecimento do local onde se presumia que estava enterrado o corpo de uma cidadã de 42 anos de idade, alegadamente morta pelo marido em dezembro do ano passado. Estamos na periferia da cidade de Nampula, porque o indiciado estava no local, tratou de dar a confirmação e a equipa de medicina legal entrou em ação, tendo exumado o corpo 6 meses depois do crime. Nós estamos a presenciar neste momento a exumação de um corpo de uma cidadã que teria sido assassinada pelo seu marido nos meados do mês de dezembro. Depois pôs-se em fuga para o distrito de Moecate. Diligências feitas junto à família conseguiram neutralizar o indivíduo depois de passado 6 meses, quase foi no dia 13 que a família encontrou o cunhado, neste caso, na via pública. Questionado acerca do paradeiro da sua esposa, o mesmo alegava que teria o deixado na Machamba, no distrito de Moecate. A motivação para o crime de homicídio é, no mínimo, banal. 400 meticais que custaram a vida de uma mãe de 10 filhos. A confissão é do próprio indiciado. Então ele me perguntou, esse dinheiro é pouco, outro dinheiro guardaste onde? Eu falei, dinheiro é esse mesmo. Então ele ficou sangrado, me bateu a cabeça, então eu devolvi. Daí cabeçada, logo ele caiu na porta. Está ali, não acordou mais. E por que você escondeu o corpo? Era meu irmão que me falava assim, vamos enterrar para fugir. A família da malograda diz que o casal era de discussões frequentes. Tentou aconselhar, mas nada deu certo, até que a tragédia bateu a porta. Era um lar sempre de brigas, né? Depois,
a família sempre aconselhou o lar, mas eles não se entendiam. Depois de um tempo, a família deixou. Dizem que quem se ama são duas pessoas. A família deixou naquilo, deixem lá a vida deles. Mas depois de um tempo, a família aconselhar a eles que a vida não é sobre ricas. Tendo em conta o artigo 160 do Código Penal, se provar que este é o autor do crime e agiu com culpa, o mesmo incorre a uma pena abstrata de 20 a 24 anos de prisão maior, por se tratar de um homicídio agravado. O jovem que matou uma idosa de 80 anos em Inhambane foi condenado a 23 anos de prisão. O arguido foi ainda condenado a pagar 50 mil meticais de indemnização. É o desfecho de uma história cujos episódios começaram a se desenrolar em fevereiro deste ano, quando este jovem pegou num machado e tirou a vida de uma idosa no distrito de Morumbane. 5 meses depois, o jovem esteve presente em tribunal, onde confessou o crime e disse que o fez por suposta feitiçaria. Este confessa a prática dos factos, alegando em sua defesa que matou a vítima porque esta era feiticeira, fez adoecer o seu filho de 8 anos. No entanto, refuta que tenha violado sexualmente a vítima. O arguido demonstrou ter programado ir à casa da vítima para lhe tirar a vida com muita antecedência, vide as suas respostas quando ele dizia que pensei há muito tempo tirar a vida porque foi quem feitiçou a criança. Diante dos factos, o coletivo de juízes do Tribunal Judicial de Inhambane decidiu mandar o jovem para a cadeia. Condenar o arguido João Manuel Mavi como autor material do crime de homicídio agravado na pena de prisão de 23 anos de prisão maior. 50 mil meticais de indemnização a favor dos familiares da vítima. Refira-se que, depois de matar a idosa, o jovem subtraiu alguns bens da mesma e foi oferecer à namorada. Os moçambicanos refugiados no Malawi vão começar a ser repatriados no dia 22 do próximo mês de julho. Os governos de Moçambique e Malawi reuniram-se esta quinta-feira para os últimos acertos. A delegação moçambicana esteve reunida com a contraparte malauiana ao longo da manhã desta quinta-feira, no sentido de fechar os últimos acertos para o processo de repatriamento de 1.600 famílias. As partes criaram comissões de trabalho para a contabilização final das famílias, como forma de apurar o número real. O governo de Insange deverá, em 8 dias, elaborar a lista dos moçambicanos neste país. Como sabe, o processo de repatriamento dos moçambicanos afigura-se muito urgente, então estivemos a acordar algumas datas porque julgamos que tínhamos que sair daqui com tudo bem definido, bem clarificado e quais é que seriam os papéis de cada um dos intervenientes. Do lado do malauiano ficou acordado que até dia 8, portanto próxima sexta-feira, eles deverão finalizar com as listas de todos os deslocados que se encontram em 8 centros de acomodação. Portanto, as listas têm que conter toda a informação sobre os chefes dos agregados familiares, portanto, os seus nomes completos, de onde é que vêm, portanto, o seu local de proveniência, portanto, no distrito de Morumbala, o número de agregado familiar, entre outros dados que nós julgamos pertinentes a esta altura. O sentimento que nós temos é... O administrador de Morumbala, João Nhambessa, diz que com aquilo que foi discutido entre as partes, augura-se dias melhores para estes moçambicanos. E temos também um sentimento de esperança de que os planos que foram definidos serão continuados, portanto, com seu cumprimento. E nós vamos fazer a nossa parte ao nível do território nacional de Moçambique. Na medida em que fizemos o parcelamento dos estadiões em zonas seguras e as pessoas, portanto, vão continuar a fazer a sua vida na área da produção
e, portanto, vão integrar-se rapidamente numa sociedade em que eles bem conhecem. Não só o governo, tanto hoje representado aqui pelo INGD, vamos ter também outras instituições interessadas neste processo de repatriamento. É preciso envolver outros setores, por exemplo, a área da ação social tem que estar conosco, não é? Para além disso, vamos envolver a todos os parceiros que trabalham nesta área ligada ao repatriamento. A população moçambicana em Sãs continua a viver dias de incerteza no capítulo de alimentação e vestuários. Nesta época fria, o assunto é ainda mais dramático. As crianças são as mais desfavorecidas. O governo quer que se dê prioridade aos filhos dos combatentes na contratação para a função pública na província de Inhambane. A orientação é do Ministério da Administração Estatal e Função Pública e já está a ser replicada noutros distritos. Através desta nota de ofício a que a STV teve acesso, datada de 29 de abril do ano em curso, a ministra da Administração Estatal e Função Pública ordenou que os filhos dos combatentes na província de Inhambane tivessem prioridade na contratação para a função pública. No mesmo documento, com a assinatura da Ana Cunhana, dirigido à secretária do Estado da província de Inhambane, Ludmila Magune, lê-se: solicito que no processo de admissão para o preenchimento de vagas nos serviços autorizados para o efeito, educação, saúde, agricultura e administração da justiça, seja dada prioridade aos dependentes dos combatentes. Confrontado, o Ministério confirmou a autenticidade do documento, no entanto, declinou prestar quaisquer declarações à STV sobre o assunto. Mas, porque a ordem já tinha sido dada, neste outro documento, o gabinete do administrador do distrito de Morumbene enviou ao tribunal do mesmo distrito uma lista de ações de apoio aos combatentes, citando orientações provenientes do gabinete do secretário de Estado. Estes documentos violam o princípio da universalidade e igualdade perante a lei, de acordo com o artigo 35 da Constituição da República, que diz: todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais, profissão ou opção política. Um pensamento igualmente defendido pelo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique. É algo condenável porque logo a partida quebra um princípio geral, que é aquele de colocar todas as pessoas ao mesmo nível. Mais de 35 mil pessoas na Beira e Dondo já têm acesso à água da rede pública. O presidente da República inaugurou hoje uma estação de tratamento e abastecimento de água na província de Sofala. Há muito que as populações das cidades da Beira e Dondo percorriam longas distâncias para ter acesso à água. Este ato de inauguração marca o fim do sofrimento, pois a estação de Mutua, depois de muito tempo parada, foi reabilitada e ampliada, provendo mais água para a população das duas cidades. O seu grande impacto é o fato de imediatamente incrementar a população com acesso à água de boa qualidade para mais de 35 mil pessoas nos bairros de Inhamisua, Matadouro, Mungaça, Inunda na cidade da Beira e Canhandula, Namayabo e Samora Machel na autarquia de Dondo. Importa sublinhar que as obras compreenderam igualmente a reposição da rede danificada pelo ciclone Idai, o que vem a aumentar a pressão e reduzir as perdas nos bairros de Macuti, Chipangara, Ponta Geia, Touro, Matapane, Porto, Daconjo, Xinguissura, Inhamiso e Mulaça. Filipe Nhusi reconhece que a água ainda não chega para todos, mas diz que o seu governo continuará a envidar esforços para que o precioso líquido esteja ao alcance da população até nas regiões mais recônditas. Concluída esta fase aqui na cidade da Beira e Dondo, iremos prosseguir com mais intervenções, das quais destacamos as obras de reabilitação da estação de captação de água de Vimpunga e ampliação da estação de tratamento de água de Mutua, cujas obras estão já iniciadas na outra fase,
Vamos construir ainda um novo centro distribuidor no bairro do Estoril, cidade de Beira. Os dois sistemas, ora inaugurados pelo Presidente da República, tanto da estação de bombagem, assim como da rede de distribuição, custaram cerca de 8 milhões de dólares, fundos provenientes do governo e do Banco Mundial. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Ainda na província de Sofala, o Presidente da República inaugurou um novo edifício do município de Dondo. A infraestrutura está orçada em 800 mil euros. Este é o novo edifício do Conselho Municipal de Dondo. Na infraestrutura de elevado padrão arquitetônico, funcionarão, além do gabinete do Presidente, as variações de construção, ação social, educação e cultura, juventude e desporto, agricultura e desenvolvimento local. Falando momentos após a sua inauguração, o Presidente da República instou a idilidade a melhorar o atendimento ao público, bem como o incremento da arrecadação de receitas. Com o empreendimento ora inaugurado, esperamos que haja melhoria de prestação de serviços ao público, mas também na organização dos serviços administrativos da autarquia local, por forma que, entre outros, melhorem e incrementem a capacidade de arrecadação de receitas próprias. É autarquia, tem autonomia financeira e temos que chegar à fase em que não vamos permitir erosão na dimensão que algumas autarquias estão agora a viver. E a solução é começou, resolveu. Não esperar amanhã, porque depois fica o volume maior e não haverá capacidades para tal. Depois de inaugurar a referida infraestrutura, Filipe Nyusi procedeu igualmente à inauguração do Hospital Privado da Beira, este último ato que marcou o fim da sua visita de um dia à província de Sofala. A circulação de pessoas e bens na ponte alternativa sobre o rio Rovubwe, na província de Tete, está interrompida. A infraestrutura construída no mês passado desabou. A ponte pedonal alternativa foi criada e entregue à população no passado dia 14 de junho, após o desabamento da ponte sobre o rio Rovubwe, para facilitar a movimentação de peões e seus bens. Entretanto, 2 semanas após o governo local e a empresa responsável pelas obras, a Vulcan Moçambique, ter entregue a infraestrutura à população, esta quinta-feira, parte da estrutura cedeu e deixou a via intransitável. A população que esteve no local às primeiras horas do dia para fazer a travessia lamentou o sucedido. Tenho que regressar de novo para a cidade e apanhar carros que vão para Matiz. Já gastei 20 meticais e gastaram do regresso mais 20 meticais. Estou surpreendido, eu queria só atravessar. Eu, como professor de Samora Machel, aluno vai ficar na aula de hoje de francês. Não tem meios, não tem como dar a volta, não há condições, como é que é? Não tem nem transporte para voltar para casa, nem transporte para serviço. Colhidos de surpresa com a triste notícia, algumas pessoas decidiram atravessar, mergulhando alegadamente por não ter outras alternativas, arriscando suas vidas. Sobre o sucedido, a Vulcan Moçambique esclarece através desta nota o seguinte. Tem-se registrado nos últimos dias a subida do nível das águas no rio Rovubwe, tendo atingido ontem, dia 29 do mês corrente, o nível de alerta e perigo de circulação. Esta situação climática provocou a erosão de uma parte da berma da ponte, conduzindo imediatamente à interdição de mobilidade na mesma. Esta interdição visa garantir a segurança dos utentes que utilizam a ponte enquanto decorrem os trabalhos de reposição dos solos. A estrutura da ponte continua firme e sem qualquer dano estrutural. A Vulcan promete para breve a reposição da circulação. Estão a ser feitos esforços imediatos para a retoma da circulação de forma segura e ainda hoje será instalada uma estação provisória a montante da passagem para facilitar o controle dos níveis de água e monitorar melhor a situação. Até a saída da nossa equipa de reportagem do local, por volta das 13 horas, uma equipa de técnicos da Vulcan encontrava-se no terreno para trabalhos de reposição.
Arranca esta sexta-feira em Amsterdão a Cimeira de Investimentos em África. Moçambique vai à procura de investimentos para vários projetos. Uma nota por acompanhar nos próximos blocos noticiosos. Para já, vamos a uma curta pausa, mas antes há a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. A África deve substituir a produção do algodão convencional pelo orgânico. A medida vai reduzir o impacto nocivo dos fertilizantes químicos nos solos e no ambiente. Produtores e especialistas africanos estão a discutir o tema em Maputo. As mudanças climáticas e o desafio da conservação dos solos induzem a uma nova abordagem sobre o uso de fertilizantes químicos na agricultura. O setor do algodão é um deles. Por isso, Moçambique e outros países da África Austral e Oriental são chamados a substituir a produção do algodão convencional pelo orgânico. Em que o mundo está a dar passos para uma agricultura orientada para a produção sustentável e voltada à conservação dos recursos naturais. E Moçambique não está alheio a esta tendência atual. Tendência esta que está alinhada com o compromisso assumido pelo país nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no Programa Quinquenal de Governo. A diretora do Instituto Nacional do Algodão e Oleaginosas, Yolanda Gonçalves, avançou no 15º Fórum dos Países Produtores que Moçambique já começou a dar os primeiros passos rumo à transição para o algodão orgânico. A produção do algodão orgânico em Moçambique é emergente. Para o mundo e para a África não é, mas para nós é algo novo e consideramos que este evento poderá marcar o primeiro passo para dar-nos passos seguros de como iremos implementar o algodão orgânico em Moçambique. Para nós, o setor privado, representado pelas empresas do algodão e também pela principal componente que são os produtores, são o principal fator de sucesso para a implementação do algodão orgânico em Moçambique. O continente africano é um dos principais mercados do algodão e alimenta várias fábricas internacionais. O chamado ouro branco é uma das principais culturas de exportação de Moçambique. A multinacional ADM vai participar pela primeira vez na Mosgrow. A empresa vai apresentar uma plataforma de venda e compra de produtos agrícolas. Agronegócio para o Desenvolvimento de Moçambique é parte de uma multinacional presente no país desde 2012. Nas suas análises, a empresa avança que o país importa uma quantidade considerável de produtos de primeira necessidade. E para o problema, a ADM apresenta a Agroponto. É um aplicativo de smartphone que faz a conexão de toda a cadeia de valor agrícola. Ou seja, os agricultores fazem anúncios dos seus produtos e podem encontrar lá com os compradores. Em Maputo agora temos cerca de 1.500 usuários, dentre agricultores, vendedores de insumos, provedores de serviços agrícolas, de transporte. Para a empresa, a aplicação se ajusta com a oportunidade de estabelecer contato com diversos produtores através da Mosgrow. É uma boa oportunidade para a ADM encontrar-se com outros stakeholders da cadeia de valor agrícola. E a partir daí fazermos novas parcerias para melhorarmos aquilo que são os nossos serviços. E é por se tratar de uma edição em formato presencial e virtual que a ADM espera bons resultados. Nos faz atingir todos os públicos, tanto os que conseguem ir para lá, que vão nos dar esse calor que se referia, também aqueles que não poderão ir, mas terão a oportunidade de acompanhar. O evento dedicado aos atores do setor do agronegócio está aberto ao público e vai decorrer no formato presencial e virtual.
A Bayer vai também juntar-se a esta que é a 4ª edição da Mosgrow. A multinacional vai expor produtos para impulsionar a produção do milho. Os produtores de milho no país têm tido dificuldades com a SACHA, uma operação importante para dar arejamento ao solo, afetando assim de forma negativa seus rendimentos. Entretanto, a Bayer, uma empresa química e farmacêutica com uma vasta experiência na produção de sementes e fertilizantes, traz uma solução e chama-se Auxo. O Auxo é um herbicida especializado que, uma vez aplicado no campo, ele vai fazer o controle tanto das infestantes. Em entrevista à STV, Mauro Manhissa explica o interesse da empresa que representa na 4ª edição da maior feira nacional de agronegócio. É uma grande vantagem para nós podermos voltar a estar com o mercado e trocarmos impressões sobre aquilo que é a nossa proposta para resolver os problemas dos produtores e transformar a agricultura em Moçambique. Juntar-se à Mosgrow é, sem sombra de dúvidas, para a Bayer estratégico. É a única feira que nós temos que agrega todo o setor de agronegócios em Moçambique num único espaço, com conferências, com talks, com feiras onde se podem exibir produtos, soluções. A 4ª edição da Mosgrow poderá ser acompanhada através da televisão e das plataformas digitais. As inscrições estão abertas e são feitas através do site www.mosgrow.co.mz. Arrancaram hoje em Maputo as obras de construção do primeiro de 4 silos auto. A infraestrutura deverá ser concluída no próximo ano. Terá capacidade para estacionar mais de 400 carros. O primeiro silo auto na cidade de Maputo é uma infraestrutura avaliada em mais de 400 milhões de meticais e tem como objetivo melhorar as condições de estacionamento e organizar o setor informal. O edifício de 3 pisos terá a capacidade para estacionar 420 viaturas, para além de acolher vendedores informais que foram retirados de locais impróprios. Trata-se de um edifício de 3 pisos, que inclui no resto a extensão do mercado central, proporcionando 330 novas bancas, sanitários públicos para utentes do mercado, de modo a permitir que os vendedores possam exercer a sua atividade em ambiente próprio e contíguo. O segundo e terceiro pisos serão dedicados ao estacionamento para um total de 440 viaturas. A empresa municipal de mobilidade e estacionamento prevê a cobrança de 80 meticais diários para o estacionamento e 4.000 meticais mensais. Nós vamos conseguir meter 420 carros aqui, significa que vamos tirar 420 carros da via pública. O nosso objetivo em construir silos é exatamente para podermos tirar os carros que estão estacionados na estrada, de forma muitas vezes irregular, e poder pôr os carros em ambiente controlado, fechado e, portanto, em segurança e facilitar a mobilidade na via pública. Até finais de 2023, o Conselho Municipal de Maputo prevê a construção de mais 3 silos auto, dos quais 2 no aterro de Machaquene e 1 na área adjacente ao gabinete do Primeiro-Ministro. Arranca amanhã em Amsterdão a Cimeira de Investimentos em África. Moçambique vai à procura de investimentos para vários projetos. Na viagem à Holanda estão delegações de vários países africanos. Basicamente, é uma conferência em que os homens de negócios de África vêm buscar investimentos para diferentes tipos de projetos, de acordo com as áreas eleitas. A delegação moçambicana vai ser liderada pela Câmara de Comércio de Moçambique. Serão 34 projetos distribuídos em diferentes áreas, com destaque para a área de agricultura, setor mineiro e também para o turismo. Os empresários moçambicanos vão ter um espaço parecido com pitch para apresentar os seus projetos diante de investidores. Os investidores, por sua vez, poderão decidir apoiar ou não. Mas além da apresentação dos projetos dos empresários moçambicanos, haverá espaço também para debates. Por exemplo, o presidente da Câmara de Comércio de Moçambique, Álvaro Massing, vai participar amanhã da sessão de abertura, onde poderá procurar responder por que investir em África e por que agora. Os resultados de quanto é que será conseguido captar em termos de investimentos serão conhecidos no sábado, último dia da Cimeira de Investimentos em África. São
3 empresários moçambicanos que, cada um na sua área, procuram captar investimentos para o país. De Amsterdão, Holanda, Sebastião Gomana, Afonso Chavo para STV. O Observatório do Cidadão para a Saúde diz que a aplicação de taxas nos hospitais públicos é uma forma de privatizar os serviços. A organização salienta que as taxas prejudicam os cidadãos mais desfavorecidos. Em fevereiro deste ano, o Observatório Cidadão para a Saúde fez uma pesquisa nos hospitais públicos das cidades de Maputo, Beira, Nampula e Quilimane sobre as taxas aplicadas para o acesso a diferentes serviços. Segundo a organização, em algumas unidades sanitárias, as taxas cobradas aos utentes partem de 10 meticais e noutras chegam a 1.500 meticais. Então essas taxas não há um regulamento como tal, as taxas variam de hospitais para hospitais, não há com muita clareza como essas taxas foram fixadas. De acordo com o Observatório, a situação permite que haja corrupção e tem impactos negativos, sobretudo nas mulheres e crianças. Surge como uma barreira. Não é? Grande parte das pessoas nem sabem, só descobrem na unidade sanitária que é preciso pagar essa taxa. Elas não vêm preparadas porque não têm ampla divulgação. E uma das consequências dessas taxas é a baixa qualidade de atendimento, faz com que algumas pessoas recorram ao mercado informal para adquirir medicamentos, como conclui uma pesquisa do Médicos Mundi. Consumidores que estavam ali no mercado e diziam que compravam estes medicamentos porque não tinham tempo para ir na unidade sanitária. Outro grupo referenciou que também as longas bichas nas unidades sanitárias fazem, para além de que é mais fácil ter acesso no mercado informal. As soluções para esses problemas estão a ser debatidas na Conferência Nacional sobre Acesso à Saúde. As nossas desculpas pela interrupção brusca deste apontamento de reportagem. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos por Maputo, a capital do país, uma máxima de 23 e uma mínima de 11, céu totalmente limpo. Xai-Xai, mesmo cenário, 22 de máxima e 12 de mínima. Chuvas fracas e céu pouco nublado em Inhambane, 24 de máxima e 18 de mínima. Seguimos ao centro do país, começamos por Beira, 25 de máxima e 18 de mínima. A previsão de céu ligeiramente nublado, possibilidade de chuvas fracas. Mesmo cenário para Chimoio em Manica, 18 de máxima e 14 de mínima. Quilimane não faz a regra, 24 de máxima e 18 de mínima. Já em Tete, a previsão de céu ligeiramente limpo, 23 de máxima e 17 de mínima. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, uma máxima de 28, uma mínima de 17. Lixinga, 10 de mínima e 20 de máxima. Também em Cabo Delgado, 19 de mínima e 26 de máxima. A previsão de céu ligeiramente limpa em todo o norte do país. Até já. Retomamos as notícias. Em todo o mundo, 260 mil crianças sofrem de desnutrição grave. A Unicef diz que o problema é causado pela crise de alimentos provocada pela guerra na Ucrânia. O Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância aponta para a guerra na Ucrânia e as alterações climáticas como principais causas da escalada do preço de alimentos e do tratamento médico. Segundo a instituição, desde o início do ano em curso, a escalada da crise alimentar global levou a que mais de 260 mil crianças sofram perda de peso severa em 15 países afetados pelo impacto da crise, em particular na Somália, Etiópia, Eritreia, Djibouti e na região do Sahel. O Unicef alerta que o aumento de preços dos alimentos devido à guerra na Ucrânia, aos cortes orçamentais provocados pela pandemia da Covid-19 e também à seca extrema em muitos países, fizeram disparar a necessidade de alimentos terapêuticos prontos a usar, cujo custo deverá sofrer um aumento de 16% nos próximos 6 meses. Atualmente, há pelo menos 10 milhões de crianças que se encontram gravemente subnutridas, ou 2 em cada 3 não têm acesso ao tratamento mais eficaz através dos alimentos terapêuticos, por exemplo, a base de amendoim enriquecido com nutrientes, refere a Agência das Nações Unidas.
Para mitigar o problema, a Unicef apela para a disponibilização de 1,2 mil milhões de dólares com vista a evitar milhões de mortes de crianças nos países mais afetados pela crise alimentar e responder à necessidade imediata dos petizes que sofrem de subnutrição grave. Olhamos agora o desporto, o jogo da Black Bulls e do Ferroviário da Beira das competições africanas vai realizar-se no Estádio Nacional do Zimpeto. As equipas já informaram a CAF sobre essa pretensão. As afrotaças para a edição 2022-2023 estão à porta. Os representantes moçambicanos na Liga dos Campeões e na Taça da Confederação são a Black Bulls e o Ferroviário da Beira. A campeã nacional e o vice-campeão do ano passado já definiram o local onde vão acolher os seus jogos. Trata-se do Estádio Nacional do Zimpeto, o maior palco futebolístico do país, que será a Casa dos Touros e Locomotivas de Chiveve. O local de jogos foi endossado nos expedientes dos processos de licenciamento, condição indispensável para a participação nas afrotaças, de acordo com as exigências da CAF. Os expedientes foram enviados à Federação Moçambicana de Futebol, que por sua vez fez chegar ao organismo que gera o futebol africano. Os campos das duas coletividades, nomeadamente o Complexo Desportivo de Chumene e o Caldeirão de Chiveve, ainda não reúnem condições para acolher jogos internacionais. Assim, Black Bulls e Ferroviário da Beira vão acolher os seus jogos das afrotaças no Estádio Nacional do Zimpeto. O local foi à inspeção esta quinta-feira e poderá estar apto para acolher as partidas internacionais. A edição 2022-2023 das Afrotaças inicia a 9 de setembro com a disputa da primeira mão da primeira eliminatória e a final marcada para 2 de junho de 2023. Agora vamos ao encontro de Boaventura Mocibo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocibo, boa noite. Boa noite, Isaura. Boa noite aos nossos telespectadores. O governo mudou de posição em relação ao tratamento dos refugiados moçambicanos no Malawi. O governo despachou uma equipe do INGD, Instituto Nacional de Gestão dos Desastres Naturais, para o Malawi, no sentido de preparar o repatriamento dos moçambicanos que refugiaram-se naquele país depois do mau tempo que se abateu sobre a província da Zambésia. Esta decisão é tomada depois de meses de indiferença em relação a muitos moçambicanos refugiados no Malawi. Esta decisão é tomada também porque o governo malauiano deu um limite para o encerramento do centro de acomodação no Malawi. Este é um dos temas que vamos discutir aqui no Noite Informativa. Vamos comentar, mas também o jornalista Jorge Marcos, que tem estado a acompanhar desde o início este refúgio dos moçambicanos no Malawi, até ontem, portanto, a reportagem que fez com os técnicos do INGD no Malawi. Ele vai entrar em direto e vai nos dar um ponto de situação em relação à preparação para o repatriamento destes moçambicanos. A situação dos direitos humanos piorou em Moçambique entre 2020 e 2021. A culpa é do terrorismo, das hostilidades militares no centro e da Covid-19. A ação da polícia tornou-se mais violenta. Mulheres, idosos e outros grupos continuam a ser atacados. Há problemas também ao nível das liberdades, incluindo liberdade de expressão e também liberdades políticas. Vou receber aqui no Noite Informativa a presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ao nível da Ordem dos Advogados, para explicar detalhadamente o que aconteceu entre 2020 e 2021 no que diz respeito aos direitos humanos. O presidente da República fez uma radiografia da situação do ensino superior ontem. Atacou ou disse que há problemas de qualidade. Defendeu também que os cursos de petróleo não resolvem o problema de desemprego no país. O presidente mencionou que é preciso apostar em outras atividades tradicionais de negócios, como, por exemplo, vender frangos. O ponto é que cabe ao governo conduzir a política do ensino superior no país, ou seja, quem é que deve resolver muitos problemas que são levantados em relação ao ensino superior. Vamos ter aqui um painel na segunda parte do Noite Informativa para olhar detalhadamente para os 60 anos do ensino superior
em Moçambique. Ivone Soares vai comentar a polêmica decisão assinada pela Ministra da Administração Estatal e Função Pública. Ana, praticamente deu emprego a dependentes dos combatentes de luta de libertação nacional no aparelho do Estado, na província de Inhambane. Este é um dos temas que vai ser comentado por Ivone Soares depois de passarmos a peça em que se vê a assinatura e o documento que confere este privilégio aos dependentes dos combatentes de luta de libertação nacional em detrimento de outros moçambicanos, tal como preconiza a Constituição da República. São estes os destaques, caro telespectador, para a noite informativa de hoje. Eu, Ivone Soares, logo a abrir, aguardamos por si. Até já. O convite está feito, acompanho daqui a pouco a noite informativa no canal de notícias. É tudo quanto a informação no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.